Em cada cidade pequena, há uma história que os muros sussurram e o vento conta em segredo. Uma história que se esconde à vista, esperando o momento certo para se revelar. Hoje, vamos desvendar uma dessas histórias, um mistério silencioso que repousou por décadas nos bolsos de um homem, no coração de uma vila e na alma de um amor perdido. Se você já se sentiu invisível, se sua dor parece não ter voz, talvez esta história seja um espelho. Ela não vai te ensinar a vencer, mas talvez te ajude a suportar, a lembrar que sua dor, por mais solitária que pareça, tem sentido. Era uma vez, numa vila onde o tempo parecia ter esquecido de correr, um homem chamado Elias. Ele não era um herói de contos de fadas, nem um vilão de lendas urbanas. Elias era simplesmente o carteiro. E não um carteiro qualquer. Elias era o carteiro da vila há mais de 40 anos. Seus passos eram um relógio, sua bicicleta, um zumbido familiar nas ruas de paralelepípedos. Seus olhos, azuis como o céu de verão, carregavam a sabedoria silenciosa de quem vê e ouve mais do que qualquer um imagina. Ele conhecia cada porta, cada fresta, cada varanda. Conhecia as alegrias e as tristezas que as cartas levavam e traziam. Mas Elias guardava um segredo pesado como um pacote não entregue e delicado como uma flor prensada. Ele carregava consigo, em um bolso interno do seu velho casaco de carteiro, uma carta. Não uma carta qualquer, mas a carta. Uma carta que nunca fora entregue. Um envelope amarelado, pelo tempo, com caligrafia elegante e um selo desbotado. Ninguém da vila sabia da existência dessa carta. Ninguém, exceto Elias. O mistério começou a se desenrolar quando Elias, já com seus 70 e poucos anos, começou a mostrar os primeiros sinais de cansaço. Seus passos, antes firmes, agora arrastavam-se um pouco. Sua bicicleta, tão fiel, parecia pesar mais a cada pedalada. Foi então que Ana, a jovem enfermeira da vila, começou a visitá-lo. Ana era nova na cidade, mas rapidamente se afeiçoou ao velho carteiro, que sempre tinha um sorriso gentil e uma palavra amável. Ela notou algo peculiar. Elias sempre tocava o bolso interno do casaco quando pensava estar sozinho. Um gesto quase inconsciente, como se verificasse se algo precioso ainda estava ali. A curiosidade de Ana era discreta, mas persistente. Ela sabia que Elias era um homem de poucas palavras sobre si mesmo, mas suas ações falavam volumes. Um dia, enquanto o ajudava a organizar alguns papéis antigos, ela viu o casaco. Estava pendurado num cabide e o bolso interno parecia ter um volume incomum. Ela hesitou. A ética profissional ditava que não deveria bisbilhotar. Mas a intuição, aquela voz sussurrante que nos guia para o inusitado, a impeliu. Era um mistério, afinal. E mistérios pedem para ser desvendados. Com um cuidado quase reverente, ela tocou o tecido. Sentiu a rigidez de um envelope. Retirou-o. Era uma carta antiga, selada, com um endereço que ela não reconhecia e um remetente ilegível. Mas havia algo mais. O nome da destinatária, Senhorita Sofia Andrade, e o nome do remetente, escrito com uma caligrafia um pouco mais trêmula, mas inconfundível. Seu eterno Elias. Ana sentiu um arrepio. Elias? O carteiro Elias? Ele havia escrito essa carta? E por que nunca a entregou? Um nó se formou em sua garganta. Ela devolveu a carta ao bolso, o coração batendo forte. O mistério se aprofundava. A partir daquele dia, Ana começou a observar Elias com outros olhos. Ela percebeu a melancolia em seu olhar quando ele passava pela antiga casa da família Andrade, hoje abandonada e coberta de eras. Ela notou o suspiro que escapava de seus lábios em tardes chuvosas, quando o cheiro de terra molhada trazia lembranças. Ela começou a juntar as peças, como uma detetive em busca de um tesouro escondido. Uma tarde, enquanto tomavam chá na varanda, Ana arriscou. Elias? Ela começou com a voz suave. Você já se arrependeu de algo que não fez, de algo que deixou de dizer? Elias a olhou, seus olhos azuis agora um pouco turvos pela idade. Um sorriso triste surgiu em seus lábios. Ah, minha querida Ana,
ele disse, a voz rouca. A vida é feita mais de arrependimentos do que de certezas. E os maiores, os mais pesados, são sempre os das palavras não ditas, dos caminhos não tomados. Ana sentiu que estava perto, mas não podia forçar. O mistério de Elias era delicado, um segredo que ele guardava com a própria vida. Ela decidiu procurar por Sofia Andrade. A vila era pequena, mas o tempo apaga rastros, perguntou aos mais velhos. Mas Sofia Andrade parecia ter desaparecido como fumaça. Alguns se lembravam de uma moça bonita, de sorriso fácil, que se mudou para a capital há muitos anos. Foi embora para estudar, para viver uma vida grande, disse uma velha senhora, com um aceno de cabeça. Nunca mais voltou. Ana sentiu um aperto no peito. A carta, o amor perdido. Elias, o carteiro invisível, que entregava a felicidade e a dor dos outros, mas guardava a sua própria em segredo. A linha do tempo do mistério começou a se desenhar. Há 40 anos, Elias era um jovem carteiro recém-chegado à vila. Sofia Andrade era a filha do farmacêutico, uma moça culta e sonhadora. Eles se conheceram. Um amor silencioso floresceu, daqueles que se comunicam em olhares furtivos, em sorrisos trocados nas ruas vazias. Elias, um homem simples, sentia-se intimidado pela inteligência e beleza de Sofia. E Sofia, por sua vez, via em Elias uma honestidade e um coração puro que a atraíam. Mas os tempos eram outros. As expectativas sociais eram rígidas. O pai de Sofia desejava para ela um futuro melhor, longe da vida pacata da vila, longe de um simples carteiro. Ele arranjou um casamento de conveniência na capital com um jovem promissor. Sofia, dividida entre o amor que sentia e o dever filial, decidiu partir. No dia de sua partida, Elias, com o coração em pedaços, escreveu a carta. Uma carta de amor, de despedida, de promessa. Ele a escreveu com a esperança de que ela soubesse a verdade de seus sentimentos. Ele a levou consigo naquele dia, pedalando com o coração aos pulos até a estação de trem. Viu Sofia embarcar, a silhueta dela diminuindo na janela. Ele tentou chamá-la, tentou correr, mas algo o parou. O medo da rejeição, o medo de ser inadequado, o medo de estragar o futuro dela. Ele se viu invisível, um mero carteiro diante do destino grandioso que esperava Sofia. A carta permaneceu em seu bolso. Elias nunca mais viu Sofia. Ela se casou, teve filhos e a vida a levou para longe da vila e de seu passado. Mas a carta permaneceu com Elias. Um lembrete constante de um amor que poderia ter sido, de uma vida que ele não ousou viver. Os anos se passaram. Elias entregou milhares de cartas, mas aquela, a mais importante, nunca saiu de seu bolso. Ela se tornou um fardo, uma penitência, mas também um tesouro. Era a prova de que ele amara, de que seu coração, mesmo invisível para o mundo, havia sentido algo profundo e verdadeiro. Ana, com sua investigação, silenciosa, começou a entender a profundidade da dor de Elias. Não era apenas a dor de um amor perdido, mas a dor da invisibilidade, da sensação de não ser bom o suficiente para o amor que ele desejava. Essa dor, ela sabia, ressoava em tantas pessoas. Quantos de nós já nos calamos, já nos sentimos pequenos demais para expressar o que sentimos, para lutar pelo que queremos? Quantos de nós carregamos cartas não entregues em nossos próprios corações? Um dia, Elias adoeceu. O tempo que havia sido tão paciente, agora cobrava seu preço. Ana o acompanhava, cuidando dele com carinho e dedicação. Elias, enfraquecido, mas com a mente lúcida, percebeu que seu tempo estava chegando ao fim. Em um momento de clareza e fraqueza, ele chamou Ana. "Minha querida", ele sussurrou a voz quase inaudível, "há algo que preciso que você faça por mim." Ele indicou o casaco pendurado. Ana, já sabendo o que era, pegou a carta. Elias pegou a mão dela e, com a pouca força que lhe restava, a apertou. "Essa carta", ele disse com um brilho nos olhos, "foi escrita há 40 anos. Para Sofia. Eu nunca tive coragem de entregá-la. O medo de não ser o bastante,
o medo de atrapalhar o caminho dela. Mas agora não há mais medo. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto enrugado. Eu quero que você a encontre, Ana, e a entregue. Diga a ela que meu amor nunca mudou. Ana sentiu um nó na garganta. A promessa era um peso, mas também uma honra. Ela prometeu a Elias que faria o que ele pediu. Elias fechou os olhos, um sorriso sereno em seus lábios. Ele partiu naquela noite, levando consigo o peso de uma vida, mas deixando para trás a esperança de uma verdade. A busca por Sofia Andrade foi árdua. Ana usou todos os recursos que tinha, pesquisando registros antigos, contatando pessoas na capital. Finalmente, após semanas de investigação, ela encontrou um rastro. Sofia Andrade, agora uma senhora de 80 anos, vivia em uma pequena casa de repouso na periferia da capital. Sua vida, embora confortável, era marcada por uma certa melancolia. Ela havia se casado, tido filhos, mas sempre houve um vazio, uma sensação de que algo importante havia ficado para trás. Ana viajou até a capital. O coração batia forte. O que ela diria a Sofia? Como uma carta de 40 anos atrás poderia mudar alguma coisa. Mas ela havia prometido a Elias. Ao chegar à casa de repouso, Ana pediu para falar com Sofia Andrade. A senhora que a recebeu tinha os cabelos brancos como a neve, mas os olhos ainda carregavam um brilho de inteligência e uma ponta de tristeza. Ana se apresentou e, com a carta em mãos, começou a contar a história de Elias. Sofia ouvia em silêncio, os olhos fixos no envelope amarelado. Quando Ana entregou a carta, as mãos de Sofia tremeram. Ela reconheceu a caligrafia de Elias. Abriu a carta com cuidado, como se desdobrasse um tesouro frágil, e leu. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Sofia. A carta contava a história de um amor puro, de uma admiração profunda, de um coração que se sentia pequeno diante do mundo, mas que amava com uma grandeza imensurável. Elias escrevia sobre o cheiro das flores na primavera, sobre o som do rio que passava perto da casa dela, sobre a beleza do seu sorriso. Ele pedia que ela não o esquecesse, que soubesse que, onde quer que ela fosse, ele a amaria. Ele não pedia nada em troca, apenas que ela soubesse. Sofia terminou de ler, o rosto molhado, mas um brilho diferente em seus olhos. Não era apenas tristeza, mas uma mistura de alívio e gratidão. Elias, ela sussurrou, o nome soando como uma melodia há muito esquecida. Ele me amou, e eu sempre senti que faltava algo. Sempre. Era ele. Ana sentiu que o mistério havia sido desvendado, mas o desfecho era agridoce. Elias se foi, senhorita Sofia Andrade, Ana disse, a voz embargada. Mas ele pediu que eu lhe entregasse esta carta, para que a senhora soubesse, para que não houvesse mais segredos. Sofia segurou a carta contra o peito. Ele nunca foi invisível para mim, Ana, ela disse, a voz embargada. Eu o via. Eu sabia o que ele sentia. Mas o medo nos impediu de falar. O medo de não ser o bastante, de não ser o que o outro esperava. A história do velho carteiro Elias e da carta que nunca foi lida é mais do que um romance perdido. É um eco da nossa própria humanidade, um lembrete das palavras que guardamos, dos sentimentos que escondemos, do medo que nos impede de sermos vistos. Elias se sentiu invisível, pequeno, demais para o amor de Sofia. Sofia, por sua vez, sentiu o peso das expectativas e também se calou. Ambos, à sua maneira, foram vítimas da invisibilidade, da sensação de que sua dor não seria compreendida, que seu amor não seria valorizado. Mas a carta, mesmo não entregue a tempo, trouxe um sentido. Não mudou o passado, não ressuscitou Elias, não trouxe Sofia de volta à vila, mas trouxe paz. Para Elias, em seus últimos momentos, a certeza de que sua verdade seria revelada. Para Sofia, a confirmação de um amor que ela sempre sentiu, mas nunca teve a certeza. A dor de Elias, a invisibilidade que ele sentiu, finalmente ganhou voz. E essa voz, mesmo tardia,
ressoou com a verdade de seu coração. Esta história nos convida a refletir. Quantas cartas não entregues carregamos em nossos próprios bolsos, em nossos corações? Quantas vezes nos sentimos invisíveis, pequenos demais para expressar o que realmente sentimos, para lutar pelo que realmente queremos? A vida nem sempre nos ensina a vencer, mas nos ensina a suportar. E às vezes, suportar significa encontrar o sentido na dor, mesmo que esse sentido só se revele décadas depois. Significa saber que, mesmo invisível para alguns, sua essência, seu amor, sua dor, tem um lugar no grande tapeçaria da vida. Que sua história importa, mesmo que você seja o único a contá-la. Lembre-se, você não está sozinho em suas lutas. Se esta história ressoou com você, se ela tocou sua alma e te fez sentir compreendido, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo para que mais corações cansados possam encontrar sentido em suas próprias dores. E deixe seu comentário. Sua história, por mais silenciosa que seja, é importante.